Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Plano & Plano para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Plano & Plano, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Plano & Plano. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Plano & Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Rodrigo Von, Rodrigo Luna, João Hoppe e Anselmo Soares, respectivamente, diretores-presidente, vice-presidente, vice-presidente executivo e financeiro da Plano & Plano. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2025 da Plano & Plano. Os resultados do quarto trimestre de 2025 e do ano de 2025 da Plano & Plano representaram mais um importante avanço em nosso ciclo de crescimento, fortalecendo nossa posição de destaque no mercado imobiliário e reforçando a solidez do nosso modelo de negócios. A companhia alcançou mais um recorde histórico de lançamentos, com 21 projetos lançados ao longo de 2025, totalizando quase 18 mil unidades e VGV 100% de 5,3 bilhões de reais, um aumento de 38% em relação ao ano de 2024. Esse crescimento acelerado de lançamentos se viabilizou através do aprimoramento das esteiras de aprovação de nossos projetos, fato pelo qual estamos mais otimistas em relação à programação dos lançamentos de 2026. Outro destaque significativo está nas vendas líquidas, que encerraram o ano em 4,3 bilhões de reais, também um recorde histórico, representando um crescimento de 27,8% em comparação a 2024. No quarto trimestre, aceleramos nossas vendas, alcançando 1,5 bilhão de reais, com crescimento de 58% em relação ao terceiro trimestre de 2025. Este crescimento é fruto da campanha Virada do Meu AP, que contou com diversas ações, incluindo ativações de ponto de venda, móveis nas regiões da Paulista, Aricanduva e Vila Lobos, forte presença em mídias digitais e uma política de descontos focada no quarto trimestre. O objetivo foi acelerar a venda de unidades disponíveis até o final do ano, tendo em vista as perspectivas de crescimento nos lançamentos para o próximo ciclo operacional. Ao reduzir o nível de estoque, buscamos iniciar 2026 com um portfólio mais equilibrado e com maior capacidade de execução frente ao volume esperado de novos projetos. No ano de 2025, foram registradas 1.720 vendas que utilizaram a modalidade do pagamento cheque paulista, um programa de incentivo do governo estadual, evidenciando também a relevância desse instrumento nas transações comerciais da companhia. Conforme reforçado no trimestre anterior, a companhia efetuou, a partir de 2024, uma mudança operacional relevante com a transição da curva de desenvolvimento
dos empreendimentos de 24 para 36 meses. Ao longo de 2024 e no ano de 2025, convivemos com dois ciclos simultâneos. Os empreendimentos lançados até dezembro de 2023, que seguem a curva de 24 meses e se encontram em fase de conclusão. E os novos empreendimentos, estruturados na curva de 36 meses, lançados a partir de janeiro de 2024. Os empreendimentos dentro do ciclo de 36 meses têm suas obras iniciadas mais tarde do que no ciclo de 24 meses, postergando, portanto, sua medição de POC. O quarto trimestre de 2025 marca a conclusão desse processo de transição entre curvas operacionais, de forma que o reconhecimento das receitas e o recebimento de caixa passam a crescer de maneira mais acelerada. Destaque-se ainda, no quarto trimestre, foram concluídas as obras de 3.640 unidades habitacionais no âmbito do Programa Municipal Pode Entrar, ampliando a oferta de moradia e contribuindo para o atendimento da demanda habitacional do município de São Paulo. A realização deste volume de empreendimentos envolveu desafios técnicos e operacionais relevantes, exigindo capacidade de engenharia, planejamento integrado e coordenação entre diferentes atores públicos e privados. Encerramos o ano de 2025 com um recorde histórico de Land Bank, totalizando 34,6 bilhões de reais e alcançando um crescimento de 25% versus o quarto trimestre de 2024. Esse Land Bank é base para o nosso crescimento na região metropolitana de São Paulo. Com muito orgulho, anunciamos que a Plano & Plano obteve simultaneamente as certificações ISO 45001, voltado para saúde e segurança, e ISO 14001, voltado para o meio ambiente, um marco relevante na evolução de seus processos e na consideração e na consolidação de elevados padrões de governança, gestão de riscos e responsabilidade socioambiental. Adicionalmente, conquistou o selo ouro do GHG Protocol, reforçando seu compromisso com a excelência operacional, a transparência e a sustentabilidade. O ano que se encerra foi marcado por desafios que exigiram resiliência, adaptação e visão estratégica. Cada obstáculo enfrentado trouxe valiosas oportunidades de aprendizado, fortalecendo nossos processos, ampliando competências e impulsionando a evolução contínua da organização. Esse movimento nos permitiu construir a base necessária para novos saltos de crescimento e para entregar resultados ainda mais consistentes. A Plano & Plano segue orientada por seu propósito de ser uma empresa admirável, gerando impactos positivos, com muita transparência e relações de valor, contribuindo para a construção do futuro de milhares de famílias. Com crescimento sustentável e compromisso social, a administração permanece confiante na ampliação das operações da companhia, garantindo evolução com rentabilidade e gestão eficiente de riscos. Passo agora a palavra para João Hoppe, que irá apresentar os resultados operacionais e financeiros do período. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado, Luna. No quarto trimestre de 2025, a Plano & Plano lançou 4 empreendimentos, totalizando um VGV de 617 milhões de reais. Esse resultado representa uma diminuição de 51% em relação ao mesmo período de 2024. Já no acumulado do ano de 2025, foram realizados 21 lançamentos, totalizando um VGV 100% de 5,3 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 38% em relação a 2024. A companhia entrega em 2025 seu recorde histórico de lançamentos.
Destacamos no trimestre a contratação do empreendimento com a CDHU no âmbito do mercado público, no valor de R$ 56 milhões, reforçando o nosso compromisso com a excelência no desenvolvimento de projetos habitacionais de interesse social. Considerando os lançamentos no percentual plano e plano, no quarto trimestre de 2025, a companhia lançou R$ 607 milhões, 52% menor que o mesmo período do ano anterior. Já no ano de 2025, o VGV foi de R$ 4,7 bilhões, o que representa um aumento de 29% em relação aos R$ 3,7 bilhões lançados no ano de 2024. Nos anos recentes, a companhia demonstrou um crescimento constante e sustentável em seus lançamentos. Considerando os lançamentos totais acumulados entre 2022 e 2025, incluindo o mercado privado e mercado público, a companhia cresceu uma taxa composta de 43,5% ao ano. Destacamos que o VGV de lançamentos efetuados é uma boa proxy para as receitas e rentabilidade futuras, dado que é uma questão de tempo para que as respectivas vendas sejam concretizadas e as obras evoluam, gerando uma receita nesse novo patamar de quase R$ 5 bilhões. Importante lembrar que a Plano & Plano tem como característica entregar seus empreendimentos praticamente 100% vendidos, já que nesse momento nossas obras estão todas dentro do prazo. As vendas totais 100% no quarto trimestre de 2025 atingiram R$ 1,5 bilhão, um forte aumento de 118,8% em relação ao quarto trimestre de 2024. Ao comparar o total de vendas com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi de 51,7%. No comparativo do ano de 2025 versus 2024, o crescimento foi de 27,8%, saindo de R$ 3,3 bilhões em 2024 para R$ 4,3 bilhões em 2025. Considerando somente o mercado privado, o crescimento do ano de 2025 foi de 41,9%. Tanto quanto nos lançamentos, em vendas, a companhia também apresenta um crescimento constante e acelerado. Considerando as vendas totais contratadas, incluindo mercado privado e mercado público, desde 31 de dezembro de 2022, a companhia cresceu a uma taxa composta de 36,7% ao ano. A receita líquida da companhia atingiu um total de R$ 1,7 bilhão no quarto trimestre de 2025, valor 59,9% maior que o do registrado no mesmo trimestre de 2024 e 32% maior que o trimestre imediatamente anterior. Já no ano de 2025, a receita foi 26,7% maior do que apresentada no ano de 2024. Destacamos mais uma vez que os R$ 5,3 bilhões lançados no ano de 2025 são um forte indicador de receita futura, dada a metodologia do POC, e que o VSO permanece saudável e as obras estão a todo vapor. Encerramos o quarto trimestre de 2025 com R$ 3,3 bilhões em receitas a apropriar, contemplando um valor de R$ 1,2 bilhão de lucro bruto a apropriar. Esse desempenho reflete um crescimento de 59,2% em relação ao lucro bruto de resultados de exercícios futuros apresentado no final de 2024 e aponta para sólidos resultados futuros para Plano & Plano. Com o reconhecimento dessas receitas ao longo do tempo, manteremos a confiança dos ganhos de escala, resultando da expansão da nossa operação e refletirão em nossos resultados financeiros. No quarto trimestre de 2025, o lucro bruto ajustado atingiu R$ 324 milhões, representando um crescimento de R$ 95 milhões em relação ao mesmo trimestre de 2024. A margem bruta ajustada do mercado privado, ou seja, excluindo as vendas do mercado público, foi de 31,2%, enquanto a margem bruta ajustada do mercado público foi de 21%. Considerando os resultados totais da companhia, a margem bruta ajustada obteve uma diminuição, passando de 31,1% no terceiro trimestre de 25 para 30,1% no quarto trimestre de 25. Ao final do quarto trimestre de 2025, a margem REF do mercado privado alcançou 38,2%. A companhia tem conseguido manter sua margem REF em níveis saudáveis, com pequenas flutuações decorrentes
do mix de produtos comercializados. Ao analisarmos o indicador de despesas comerciais sobre as receitas, observamos uma melhora de 1,1 ponto percentual no terceiro para o quarto trimestre desse ano. Na análise anual, o indicador também apresentou evolução em 2025, com redução de 0,7 pontos percentuais, passando de 9,5% em 2024 para 8,8% em 2025, refletindo ganhos de escala e maior eficiência na jornada de aquisição de clientes. Ainda nas despesas comerciais, destacamos ganhos de escala e eficiência que têm sido consistentes ao longo dos trimestres. Uma análise da série histórica revela uma tendência clara de otimização do indicador de despesas comerciais sobre vendas líquidas no mercado privado, evidenciando o impacto positivo das medidas adotadas para aprimorar nossa performance operacional e manter o custo de aquisição do cliente sob controle. Referindo-se às despesas administrativas, houve uma diminuição na proporção sobre a receita, comparado com o quarto trimestre de 2024, passando de 6,1% da receita para 4,4% da receita no quarto trimestre de 2025. Em 2025, o indicador registrou redução de 0,3 ponto percentual em relação a 2024, passando de 5,9% para 5,6%. Lembramos que as despesas administrativas, em boa parte, estão vinculadas à esteira de lançamentos, que produzirão efeitos nas receitas somente ao longo do tempo. Quando comparamos a relação de despesas administrativas com os lançamentos, fica claro esse movimento, que é um reflexo de uma estratégia deliberada de fortalecimento da estrutura operacional. A relação despesas administrativas sobre lançamentos está no patamar mais baixo dos últimos anos. Seguimos comprometidos com uma gestão responsável que equilibra crescimento e eficiência. Acreditamos que manter esse ciclo virtuoso de investimento e capacitação é essencial para sustentar o desempenho da companhia no médio e longo prazo. O lucro líquido 100% no quarto trimestre de 2025 registrou crescimento de 51% em relação ao trimestre anterior. No acumulado de 2025, o lucro líquido apresentou aumento de 8,2% em comparação com o mesmo período de 2024, alcançando um novo recorde para Plano & Plano. A margem líquida 100% no quarto trimestre foi de 13,4%, representando um aumento de 1,7 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre. No acumulado do ano, a margem líquida 100% registrou queda de 2,2 pontos percentuais em comparação com 2024. A operação da companhia apresentou uma geração de caixa operacional de R$ 95,9 milhões no quarto trimestre de 2025, refletindo a continuidade dos esforços de eficiência operacional e disciplina financeira. Em relação à geração de caixa no quarto TRI de 25, destacamos que 75% das vendas líquidas do quarto TRI foram de empreendimentos lançados em 2025 e, em grande parte, estão no processo de repasse à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida para início dos recebimentos ao longo de 2026. Ainda no quarto TRI de 2025, foi realizada a operação de cessão de recebíveis no montante de R$ 122,6 milhões, com o objetivo de antecipar recursos e otimizar a gestão de capital de giro. Essa iniciativa contribuiu para o reforço da liquidez, permitindo maior flexibilidade financeira para suportar as atividades operacionais e investimentos estratégicos da companhia. Em 31 de dezembro de 2025, a dívida bruta da companhia totalizava um saldo levemente acima de R$ 1,1 bilhão, enquanto o caixa, equivalente caixa, era de R$ 1 bilhão 113 milhões. Com isso, a companhia encerra 2025 com uma posição de caixa líquido de R$ 5 milhões e uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de menos 0,4%. Encerramos aqui nossa apresentação e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A e digite seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem da senhora Ana Júlia Zerkowski, da UBS. Por favor, Ana Júlia, seu microfone está liberado. Oi, pessoal.
Boa tarde, obrigada pelo espaço aqui. Eu tenho uma pergunta em relação às despesas comerciais. A gente estava esperando algum impacto em margem bruta, né, como resultado dos descontos, mas a gente também esperava algum impacto nas despesas com venda justamente por conta das campanhas, né? Era esperado ter algum nível de diluição com crescimento de receita, mas enfim, despesa comercial acabou sendo uma surpresa positiva. Então, olhando para 2026, como que a gente pode pensar nessas despesas? Deve escorregar alguma coisa para frente? Obrigada. Boa tarde, Ana Júlia, João aqui. Obrigado pela pergunta. As despesas comerciais, elas têm um controle muito claro aqui dos orçamentos do ano, tentando manter o custo de aquisição do cliente sob controle. A campanha do final do ano, houve sim uma campanha da virada do seu AP com uma verba adicional, mas essa verba adicional ela foi utilizada para gerar um crescimento muito forte nas vendas, então ele se dilui. Como expectativa para 2026, mais uma vez, essa diligência no orçamento ela é muito grande, e eu diria, você pode esperar, em ciclos de 12 meses, patamares parecidos de despesa comercial sobre receita, dado que, uma lembrança, né, a despesa comercial ela é reconhecida no resultado, praticamente toda ela no mês que você gasta, e o resultado da venda ele só vai aparecer em receita no tempo via POC. Então, uma empresa em forte crescimento, como nós estamos tendo, com 36,3% de crescimento ao ano em vendas, você tem esse efeito de uma diluição postergada. Então, como a gente espera crescer bastante ainda em 2026, a diluição não é tão grande. Na medida que você passa a crescer menos percentualmente sobre a base do ano anterior, aí sim você vai ver uma diluição dessa despesa comercial no tempo. Obrigado. Se eu puder rapidamente só um follow-up aqui, é, em termos de desconto, a gente deve continuar vendo desconto nessas novas vendas agora no início, janeiro, fevereiro e até esse início de março também, como que tem sido a margem dessas novas safras, né? Ana, essa política de descontos foi focada no quarto trimestre. Houve uma mudança bem importante no posicionamento da Plano a partir de janeiro desse ano, aonde a qualidade financeira da venda é a prioridade. Nós praticamente não temos nenhum desconto lá na ponta. Nós temos tabelas revisitadas para que eles fiquem dentro do mercado e as margens brutas das vendas desse ano, com todo até o dia de ontem, que a gente mede diariamente isso, eu te garanto que elas são maiores do que a gente vinha praticando. Então, estamos privilegiando rentabilidade nessas vendas desse ano. Obviamente, a contrapartida vem o desafio que a gente tem falado com frequência, que o principal desafio para nós, para esse ano, é manter velocidade de venda saudável com essa política mais apertada. E para isso, obviamente, a gente traz outros atributos na jornada de venda para melhorar. Mas a sua pergunta específica, a política de descontos foi focada no quarto TRI e a gente está privilegiando a qualidade financeira da venda. Perfeito, muito obrigada, gente. Boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço. A próxima pergunta vem do senhor Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, boa tarde. Queria tocar em dois temas aqui. O primeiro é ainda nessa política de desconto que foi aplicada no Q4. A minha dúvida mais rápida aqui é mais em que tipo de unidade, né, que foi concedido esse desconto, até porque olhando os lançamentos do Q3 e até o que vocês fizeram no Q4, eu imagino que uma parte das vendas de vocês no período vieram desses lançamentos, né? Então, eu queria entender se essas unidades também eventualmente foram contempladas aí no desconto, em benefício da liquidez mesmo. Essa seria a primeira dúvida. E a segunda, talvez para o João, é se vocês pudessem também trazer aqui para a gente um pouco das moving parts ali por trás da margem ref nesse TRI, né? O João comentou um pouco de mix de produtos ali durante a apresentação, mas enfim, queria entender um pouco mais desses movimentos aqui, eventualmente relacionados a mix, ou também ao impacto dessa política de desconto que vocês praticaram, margem de novos produtos, enfim, se vocês pudessem ajudar a gente a remontar a performance aqui da margem ref, seria ótimo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Sobre os descontos foram tratados empreendimento a empreendimento, então não existe um segmento específico, uma safra específica.
a política variou de empreendimento para empreendimento, então não tem uma regra que a gente pudesse dar para vocês, seja por segmento, seja por safra. Então, foram escolhas que a gente fez olhando performance futura e desejos de lançamentos no mesmo bairro, por exemplo, se a gente tem mais lançamento por vir no mesmo bairro, isso pode influenciar uma política diferenciada. Então, não existe nada muito fixo, e sim uma decisão empreendimento por empreendimento. Sobre a margem REF, o que a gente pode perceber é que a margem REF ela cai um pouco, nós estamos falando da margem REF do mercado privado, essa margem REF do mercado privado cai um pouco menos do que caiu a margem, e fica claro como é que isso pode acontecer. Na hora que você tem alguns produtos do legado lá de 2023, que a gente está terminando o POC delas, que tinha uma performance pior, elas estão saindo da base, o que tem para ser reconhecido no resultado tem uma média melhor. Então, a gente viu uma pequena queda na margem REF, dada essa política de descontos, e a gente também vê produtos de performance pior, eu estou falando de alguns produtos do faixa 4 que já estão saindo do POC, a gente vê a margem REF saudável. Então, o que dá para esperar daqui para frente é, como a gente acabou de falar, que privilegia qualidade financeira da venda, a margem REF continuar saudável, se não subindo aí até o final do ano de 2026. Não, tá ótimo, muito obrigado. E se eu pudesse só um follow-up no comentário anterior, você chegou a comentar aqui, até nessa resposta também, que vocês estavam olhando mais para a rentabilidade dessas vendas, né? A minha dúvida é se ao longo do ano, né, se isso só acabasse se refletindo, talvez em uma VSO que vocês entendem está um pouco abaixo ali do target de vocês, qual que seria a prioridade, né? Abrir mão um pouco de margem para voltar a vender mais rápido, ou eventualmente até segurar lançamentos em benefício de uma estratégia para segurar o aumento de estoque, etc. Só para entender qual que seria talvez a prioridade de vocês. Claro. Nesse momento, Gustavo, a gente está priorizando a saúde financeira dessas vendas. A gente tem sempre a possibilidade de lançar menos ou fazer algum movimento de preço, ou uma pequena combinação das duas. Mas hoje a prioridade nossa é realmente ter vendas com maior saúde financeira delas, ou seja, margens melhores, e, através de outros mecanismos, aumentar essa VSO. Então, é uma decisão eventualmente mais para frente, mas hoje o privilégio é para a saúde financeira. Eventualmente, se for o caso, talvez lançar um pouco menos, ou uma combinação dos dois. Não tem nenhuma uma visão determinada sobre isso. Mas, a princípio, a prioridade para esse ano está sendo melhorar a margem dos produtos. Tá ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. São duas perguntas aqui também. A primeira, acho que está bem clara aí, né, qual que é a prioridade do ano, né, preservar a rentabilidade aí das vendas, mas eu queria entender com vocês o que vocês enxergam aí para o tamanho da companhia, né, que já, assim, quando a gente olha para o mercado privado, cresceu aí 1,4 bi, né, ano controle de lançamentos, 40%. Vocês entendem que esse ritmo de crescimento dá para manter esse ritmo de crescimento, mantendo essa venda, né, em um patamar aí mais rentável, ou a gente pode imaginar que a companhia entra em um modo aí mais de estabilidade, né, a partir de 2026. E a segunda, eu queria entender com vocês como é que vocês imaginam a evolução da margem bruta aí ao longo de 26, né, no planejamento interno aí, enfim, como que deveria ser o comportamento da margem bruta, né, em relação à REF, por exemplo, se a gente deveria ver essa margem melhorando aí ao longo do ano e qual o gap, né, mais ou menos, que deveria fechar. Obrigado, Pedro. Só para deixar claro aqui, a questão de falar de margens saudáveis, né? Quer dizer, nós entregamos margens saudáveis, o que a gente quer é melhorar a performance, né? Então, uma empresa que entrega 37% de ROI, são poucas no mercado, então a saúde financeira não está em questão aqui, muito pelo contrário, seria buscar excelência nas nossas margens. Então, é isso que nós estamos buscando, para deixar bem claro para todos. Quando a gente confronta isso com potencial de crescimento, a gente olha o mercado hoje
que tem uma demanda habitacional na cidade de São Paulo, que é onde nós estamos concentrados, imensa, não atendida. A gente olha funding do mercado do Minha Casa Minha Vida, é endereçado para esse ano com potencial aumento de verba. A gente olha a capacidade da engenharia da Plano e Plano, dando sinal verde para continuar crescendo. A gente olha o Land Bank virando projeto aprovado, com potencial de lançamentos, com uma esteira mais organizada. E a gente faz os nossos projetos para crescer vendas, a gente fica otimista para lançar mais. Então, a empresa não dá guidance oficial, quer dizer, a gente mira, a administração está mirando no percentual Plano e Plano, crescer de 500 milhões a 1 bilhão nesse ano, em cima do ano anterior. O ano anterior foi 4,7 bi de lançamentos no percentual Plano e Plano, a gente mira em crescer 500 milhões a 1 bilhão por ano. Então, buscando excelência financeira e buscando crescimento. Ao longo do ano, como a gente já falou, vamos monitorando para ver se tudo se torna realidade. Sobre a margem bruta, nós estamos também mirando entregar no mercado privado, o reconhecimento dos projetos vendidos diretamente ao mercado público, entregar margens brutas de 34% a 36%, é o que a gente acha um patamar factível, se a gente olha esse horizonte de 2026 e 2025. Então, o nosso número de mercado privado foi de 33,8% no margem bruta ajustada, tá? Para 2025, e a gente acha que entregar 34 a 36 é factível ao longo de 2026 e 2027. Obrigado, Pedro. Tá ótimo, João. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Wades, do Santander. Por favor, Luiz, seu microfone está liberado. Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é tentando entender como é que está o cenário competitivo hoje, como vocês enxergam o cenário competitivo hoje na cidade de São Paulo. E dado isso, né, se puder emendar como está a cabeça de vocês para buscar novos mercados, né, outras praças além da cidade de São Paulo, né? E acho que também tentar entender também como é que vocês estão vendo essa restrição de alvarás na cidade, se isso daí deve afetar já nesse primeiro tri alguma quantidade de lançamentos, a partir de qual momento, né, quanto tempo a gente deveria começar com essa restrição, em quanto tempo a gente deveria começar a esperar algum impacto, né, nos lançamentos. E a segunda pergunta é mais tentando entender como é que vocês estão enxergando, o que vocês enxergam mais de dificuldade hoje para esse aumento de VSO, né? O Luna falou que, tirando o preço, vocês buscam outros meios, né, para aumentar a VSO, tentar entender quais são esses outros meios e como é que vocês pretendem aumentar essa VSO mesmo. Oi, Luiz, boa tarde, aqui Rodrigo Luna falando. Sobre a competição, São Paulo é sempre um mercado muito demandado, muito competitivo. A gente vem, nos últimos anos, notando um crescimento bastante grande e importante do número de unidades lançadas na cidade. É verdade que a característica dessa competição mudou um pouco no pós-Covid, né, onde as grandes empresas aumentaram o seu market share, mas por outro lado, a demanda é muito grande e a gente nota que as empresas estão performando bem e esse é o resultado da Plano e Plano também. A gente continua com os plantões cheios, demanda muito alta e, obviamente, uma expectativa boa de continuidade de crescimento. Sobre novos mercados, a Plano e Plano está sempre atenta a oportunidades, sempre atenta a novos caminhos que possam se somar ao que a gente vem fazendo. Os estudos são sempre contínuos e, eventualmente, se acharmos que em algum momento existe alguma área que nos interesse, que possa se adaptar ao que a gente tem de filosofia e o nosso modelo de negócio, a gente está aberto a fazer. Sobre alvarás e VSO, eu vou passar para o João.
Luiz, sobre os alvarás, é importante dizer que a Plano & Plano não acredita que esse problema possa perdurar por muito tempo. Acreditamos que haverá uma solução razoavelmente rápida para essa questão, que é uma questão que está afetando a cidade de São Paulo como um todo. Então, aparentemente, a gente deve ter essa restrição por um período curto. Dito isso, objetivamente, nosso primeiro trimestre, os lançamentos, nada foi impactado, zero foi impactado aí no primeiro trimestre. No segundo trimestre, a gente teria 37% do nosso VGV ainda para ser aprovado, então impactaria 37% do nosso VGV do segundo TRI, 57% do VGV no terceiro TRI e 40% do VGV do quarto TRI. Então, em média, aí para o ano, impactaria uns 40% do VGV. Então, hoje é uma posição que a gente pode achar que poderia ser um problema, mas a princípio é um problema a ser superado de uma maneira, no curto prazo, para liberar essa esteira de aprovações. Em termos de VSO, claramente outras ações estão sendo tomadas. Importante, por exemplo, todo o apoio de tecnologia de informação na esteira do nossa venda. Nós temos um projeto muito interessante sendo implementado agora no primeiro semestre, que a primeira etapa está sendo entregue uma ferramenta nova para o corretor. Na sequência, essa ferramenta ela expande para todos os gestores dos corretores, para que haja uma fluidez mais rápida e user-friendly, né? A experiência do nosso corretor seja melhor. E, por último, a gente chega com um projeto de toda essa plataforma no mobile, ou seja, um app que funcione na mão dos nossos corretores. Então, esse é um projeto importante para esses primeiros 6 meses. Estamos aumentando a liderança da empresa, a gente tem novos segmentos aqui na cidade, nós crescemos muito na cidade, então a gente tem novas lideranças por regiões. Isso é muito importante para a gente poder captar e reter corretores com as lideranças mais próximas das suas equipes. A gente está aumentando parcerias dos nossos parceiros, 85% da nossa venda vem de gestão própria de corretores, 15% de parceiros. Nós estamos tentando aumentar regionalmente a participação de parceiros e, obviamente, algumas campanhas locais. Então, são ações estratégicas e táticas envolvendo tecnologia de informação. Por exemplo, uma outra que é a inteligência artificial, também trabalhando a favor da gente. Nossa conversão de leads online hoje está em 2%, que é uma conversão bastante alta, dados os investimentos dos últimos anos, e temos um projeto já em teste para que a gente ponha inteligência artificial para fazer uma qualificação dos leads, que muitas vezes não são tratados pelos nossos corretores, porque não dá tempo, são milhares de leads todo mês. Então, são formas de você aumentar a conversão e manter a VSO mais alta. Então, tem uma série aí de ações acontecendo. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Boa tarde. A próxima pergunta vem do Sr. Mário Simplício, do Morgan Stanley. Por favor, Mário, seu microfone está liberado. Bom dia, time. Obrigado por tomar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta. Nesse quarter, vocês fizeram um movimento relevante de ajustar o inventário de vocês, desacelerar um pouco os lançamentos e aumentar as vendas, certo? Eu queria entender se a perspectiva para 26, considerando que vocês já falaram de crescimento de lançamento para o ano, manter isso no radar. Ou, em outras palavras, se o nível de inventário que vocês estão agora é o nível que vocês estão confortáveis e se isso voltar a subir, vocês considerariam desacelerar um pouco, voltar com descontos para poder reajustar. E também, a minha segunda pergunta seria se isso está refletido na forma como vocês vão fazer os lançamentos durante o ano. Então, talvez fazer um pouco menos na primeira metade para ver como isso se comporta, se mantém o inventário nesses níveis, para depois acelerar na segunda metade, ou como é que vocês estão vendo as distribuições do lançamento durante o ano? Obrigado. Obrigado, Mário. A questão dos lançamentos, a gente não consegue controlar exatamente a data de lançamento, dado que a gente depende de terceiros na esteira de aprovações. O ano passado a gente teve um pico de lançamentos no terceiro trimestre, foram 2,1 bilhões de reais lançados no terceiro trimestre, e a queda para o quarto trimestre é simplesmente uma questão de quando se aprovaram os projetos. Para esse ano, a dinâmica ela é mais ou menos parecida. Nós estamos enxergando hoje, na nossa esteira de aprovações,
vai gerar um lançamento crescente até o terceiro trimestre também. Então, a Plano & Plano imagina ter lançamentos até o terceiro tri crescentes, é o pico do ano, e ele cai para o quarto trimestre. Então, não exatamente tri a tri, essa decisão tem a ver com o nível de estoque, etc. De uma maneira global, Mário, nós procuramos manter os estoques em níveis saudáveis. A gente entregou o ano de 2025 com 0,92 anos de venda de estoque, né? Quer dizer, ou seja, o meu estoque representava 0,92 anos de venda dos últimos 12 meses. Estar abaixo de um ano é um patamar bem saudável. Obviamente, a gente abre isso por segmento, a gente controla isso tri a tri, ou mês a mês, como é que está acontecendo. A gente falou em privilegiar a nossa rentabilidade aqui, procurando excelência nas nossas margens, e não tem decisão nenhuma se a gente, no final do ano, precisa acelerar um pouco mais ou menos, dado as perspectivas dos trimestres seguintes. Então, a princípio, a ferramenta nossa o nosso alvo para o ano é aumentar essa margem bruta, e se precisar, a gente faz algum movimento no final do ano, mas não tem nenhuma decisão tomada ainda. Claro, obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Victor Tapia, do Bank of America. Por favor, Victor, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Queria esgotar ainda um pouco o ponto da despesa de venda, né? Eu entendo que vem sendo feito vocês mesmos colocaram na apresentação, né? Vem sendo feito um trabalho aí já de longo prazo, né? Quando a gente olha ali, acho que desde 2023, né? Olhando as despesas em relação às vendas, né, líquidas, sem o mercado, elas caíram ali de 10 para 7, né? Mas assim, eu estou curioso para entender o trabalho que foi feito, ou por que teve o trabalho que foi feito com um pouco mais de detalhe, né? E por que a gente teve uma captura assim tão grande, especificamente no quarto trimestre, né? Quando a gente olha aqui numa visão tri a tri, né? Essa diluição ela muda bastante, né? De patamar no quarto tri. Então eu queria que era mais entender assim o que tem sido feito nessa parte de melhorar a eficiência da venda, né? Se vocês puderem qualificar um pouco melhor o trabalho que vem sendo e como que vocês estão conseguindo capturar esse impacto, especificamente assim no quarto tri também, por favor. Oi, Vitor. É João novamente. Tem uma questão no quarto tri que é a base de cálculo. A gente tem uma despesa comercial no terceiro trimestre, as campanhas tem algumas que são contínuas, então você tem um custo quase que recorrente de despesas comerciais que a gente tem. Por exemplo, estandes que estão abertos, você tem o mesmo aluguel, você tem a mesma despesa operacional de um estande, e quando você tem uma venda, por exemplo, no terceiro tri de 1 bi e no quarto tri de 1,5 bi, essa mesma despesa, que vou chamar de fixa aqui, ela está diluída por um número completamente diferente. Então, eu acho que vale mais olhar o movimento em médias móveis de 12 meses para você ver tendências. Então, dentro da média móvel de 12 meses, a gente olha uma melhora nesse indicador para Plano & Plano. Só para dar um exemplo, em 2021, nossa conversão de mídia online, de leads online, era de 0,66%. Nós fechamos 2025 com 2% de conversão de mídia online. Tudo isso é investimento em tecnologia de informação, é conhecer o nosso cliente, conhecer a base, para você trazer um cliente mais adequado ao nosso produto e você esquentá-lo, você ter uma força de vendas com informação mais qualificada de entender o cliente para aumentar essa conversão. Então, esse é um exemplo aí do que a gente tem feito. Então, eu acho que tem diluição de gastos fixos, uma estrutura de vendas, especialmente na administração de vendas, que não cresce tão rápido quanto a venda, ajuda a explicar. E aí, Vitor, obviamente, por questões até concorrenciais, esses detalhes de projetos a gente não abre, mas são detalhes de aumentar a eficiência, a produtividade, ter produto melhor lá na ponta, e a gente tem a questão da escala, que no caso do quarto trimestre, a base de 1 bi de venda para 1,5 bi faz toda a diferença nesse indicador. Entendi. E deixa eu fazer um follow-up aqui, então, Rob, por favor, porque olhando esse gráfico aqui da apresentação da página 17, né, onde vocês chegam aqui nessa diluição
das despesas em relação às vendas nesse 6,8%, quase 7%, né? Vocês julgam aí internamente que todo esse trabalho que vocês fizeram para capturar essas melhorias, essas eficiências, isso está esgotado ou a gente pode continuar nessa tendência aqui do 10% para o 7%, alguma captura ainda olhando para frente antes de estabilizar isso, pensando até mais curto prazo, assim, 2026 especificamente? No curto prazo, Vitor, não dá para a gente afirmar que vai conseguir mudar muito o patamar, mas, obviamente, a gente procura, com o ganho de escala e melhoria nas nossos processos internos, buscar melhorar esse indicador, não tenha dúvida. Mas não temos nada para anunciar nesse momento aqui de qualquer mudança radical desse número, não. E volta a lembrar uma questão: empresas que estão em forte crescimento, a gente reconhece despesa de venda no TRI a TRI e o reconhecimento dessa receita vem no tempo. Então, mesmo na medida que a gente tem a mesma prática da despesa comercial e na medida que eu tenho receitas que começam a crescer mais rápido, daqui a 1 ano, 2 anos, que as receitas começam a crescer mais rápido que a minha despesa, eu já teria naturalmente alguma diluição da despesa daquele próximo ano. Então, uma questão até contábil aí para nos ajudar no tempo. Mas a gente continua crescendo forte, então não espere nenhuma grande variação nesse número, não. Tá certo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Moreira, do XP. Por favor, Gabriel, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado por abrir o espaço para a pergunta. Eu tenho 2 perguntas mais em relação ao futuro. A primeira delas é quais os possíveis impactos do dia a dia da Plano & Plano, caso a escala 6x1 seja encerrada mesmo. Vocês esperam que o mercado se ajuste? Imaginam que a mão de obra possa se formalizar, mas dentro da Plano & Plano? Como que vocês imaginam essa informalidade? E passando para a segunda pergunta, como que vocês esperam que o percentual dos clientes da Plano & Plano que possuem renda informal, né, mais voltado para a parte do IR, que vai acontecer esse ano, talvez, como vocês esperam que o addressable market da companhia vai aumentar ou não? Se vai ter alguma alteração na dinâmica de contas a receber, devido ao mix de vendas? Como que vocês esperam em relação ao IR? Gabriel, boa tarde, Rodrigo Von aqui. Eu vou responder a primeira parte da pergunta, da 1 por 6. Bom, a gente está trabalhando aqui com um cenário de 44 horas para 40, né? Aí você começa a ver no mercado já modelos utilizando 10% mais caro para cá ou para lá, tem várias contas aí por trás, que a gente não acredita, né? Porque muito dos nossos empreendimentos são trabalhados com empreiteiros e os empreiteiros eles ganham por produção. E eu acho que o nosso caminho aqui, num primeiro momento, é tentar não aumentar custo. Não aumentar custo significa, em tese, a gente trabalhar 40 horas e produzir a mesma coisa que a gente produz, de forma que o impacto seja mínimo. É isso que a gente vai e acredita que vai conseguir fazer muito proximamente do que a gente faz hoje, tá? Gabriel, João, novamente, sobre clientes na informalidade, que eventualmente aumente um pouco a informalidade, o mercado já trabalha com alguns clientes que comprovam sua renda na virada do ano, então a Plano & Plano participa e acolhe esses clientes. E dentro dessa estratégia, se mudar um pouco a dinâmica do mercado, a gente se adapta. A gente precisa ver exatamente o que vai acontecer, não dá para antecipar nada aqui em termos de política, mas o que dá para te garantir é o seguinte: os clientes que têm uma renda informal no dia a dia, ou seja, não são CLT e não têm o lerite, eles têm como comprovar a renda através de sua conta bancária, tem como comprovar a renda com o seu imposto de renda. A gente sabe que a Caixa Econômica está avaliando outras formas de dar crédito pela movimentação financeira do cliente, não só do lerite. Então, a Plano & Plano vai estar, obviamente, atenta a toda essa movimentação e adaptando a sua esteira de captação de clientes e tratamento desse cliente no tempo. Então,
É nada muito específico, mas claramente é um mercado que a gente vai endereçar dentro da realidade futura que acontecer. Obrigado, Gabriel. Excelente, obrigado pela resposta, pessoal. Nossa próxima pergunta vem da senhora Juliana Veiga, do Itaú BBA. Por favor, Juliana, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. São duas perguntas do meu lado também. Primeiro, eu queria explorar um pouco mais de estoque, como vocês comentaram numa pergunta anterior. A gente viu nesse trio uma venda relevante de estoques e eu queria entender mais a idade desse estoque, se ela veio principalmente proveniente ali dos lançamentos do terceiro tri, ou se ela tem estoque mais perto da entrega já na composição. E eu pergunto isso justamente para entender se existem planos hoje da companhia de vendas específicos para venda de estoques mais próximo aí da entrega, e como isso poderia, e se tiver algum plano para venda de estoque mais antigo, como isso pode impactar o plano da companhia de melhora de margem. E a minha segunda pergunta é sobre expectativa de geração de caixa para o ano, e principalmente o quanto venda de carteira pode fazer parte aí da expectativa de geração de caixa de vocês. Juliana, aqui é João. Sobre o nosso estoque, só lembrar que a Plano & Plano entrega a grande maioria dos seus empreendimentos com 100% vendido. Então, para nós, o estoque é vendido no primeiro ano, é a grande maioria do percentual do lançamento, ou seja, no ciclo de 3 anos, a maioria do empreendimento é vendido no primeiro ano. Quando você coloca a perspectiva de campanhas desse ano específicas para a venda de estoque, eu mudaria um pouquinho o enfoque, Juliana, para as políticas são por empreendimento. Então, cada empreendimento tem a sua história, cada empreendimento tem uma perspectiva da gente mesmo lançar algum produto próximo, com características que a gente queira acelerar ou não. Então, as campanhas são sempre montadas em relação a um empreendimento específico, não a uma política mais global. A Plano & Plano não tem problema de estoque, como eu falei, a gente entrega praticamente os empreendimentos com tudo vendido, que é uma das belezas aí do nosso produto, está adequado ao nosso cliente, e vamos continuar fazendo campanhas para empreendimento por empreendimento, lembrando que, mais uma vez, o privilégio, a gente procura excelência na venda, excelência financeira aí nessa venda. E isso quando você pergunta sobre melhoras de margem, é isso, a gente vai fazer as campanhas, mas privilegiando, eventualmente fazendo premiação e comissão de vendas, Geração de caixa. quando a gente faz a campanha privilegiando margem. Sobre a sua segunda pergunta, que é a geração de caixa, só lembrando a dinâmica do ano passado, dentro daquele esquema de uma transição do ciclo de 24 meses para 36 meses, o ano de final de 24 e começo de 25 foi o ano dessa transição, onde a gente tinha menos POC nesse período. Consumo de caixa tri a tri de 2025 foi consumo de 143 milhões no primeiro tri, 43 milhões no segundo tri, 29 milhões no terceiro tri e 27 milhões no quarto trimestre. Claramente uma diminuição da queima de caixa. Expectativa para 2026. O primeiro trimestre, a geração de caixa deve ser primeiro tri 0 a 0, aproximadamente 0 a 0, e ele vira geração de caixa positiva tri a tri e crescente ao longo do ano de 2026. Essa é a nossa expectativa. Um comentário adicional que dentro da dinâmica normal do pagamento do contrato do Pode Entrar, o nosso primeiro contrato, cuja entrega dos 3.640 unidades terminou em dezembro, o recebimento do saldo final, que é 10%, deveria, por contrato, deve acontecer dentro dos primeiros 6 meses de 2026. São 70 milhões de reais para serem recebidos. A expectativa é que metade disso seja recebido nesse primeiro trimestre, a outra metade no segundo trimestre, tudo dentro das condições normais de contrato para recebimento desse saldo final. Isso já está nessa conta que eu te falei, da gente zerar a geração de caixa, consumo / geração de caixa no primeiro tri e dados crescentes até o final do ano. Obrigado, Juliana. Nossa próxima pergunta vem por escrito do senhor Saulo Santana, investidor. E ele diz: parabéns pelos resultados. Essas quedas nas margens bruta e líquida têm uma influência dos juros altos ou foi algo mais pontual? Boa tarde, Saulo. Obrigado pela pergunta.
A mudança da rentabilidade aí de margem bruta tem a ver com o nosso perfil de produto. Lembrando que nós temos dois produtos principais, segmentos principais: o mercado privado, que tem margens brutas mais altas, e o mercado de público, que a gente vende direto para o município de São Paulo, com margens brutas mais baixas. Só que depois ele é compensado por não ter despesa financeira, se a venda para o mercado público. Então ele tem uma margem de contribuição igual, mas a margem bruta cai. Então um efeito é o mix de produtos, que a gente tem um pouco de resultado no ano passado, né, do programa Pode Entrar, que ele pesou mais no resultado e traz a margem bruta para baixo. A outra é essa política de descontos que trouxe a margem bruta do quarto trimestre para baixo também. Em termos de margem líquida, é resultado um pouco do que a gente muda lá em cima na pressão da margem bruta, que vai para a margem líquida lá embaixo, e também o efeito da mudança de ciclo da empresa. O ciclo do empreendimento de 24 para 36 meses, ele posterga o reconhecimento da receita. Então, a empresa continua funcionando com as suas despesas operacionais mês a mês, só que a receita vem no período seguinte. Então, o ano de 25 foi o ano de transição em termos de rentabilidade. Isso posterga um pouco a entrada da receita e, por consequência, do lucro líquido. Se você quiser maiores detalhes a esse respeito, eu sugiro você marcar uma horinha com a gente. A nossa área de relações com investidores pode detalhar um pouquinho mais esse assunto para você, se for o caso. Obrigado, Saulo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luna para que faça as considerações finais da companhia. Bom, eu queria agradecer a todos a participação na conferência do quarto trimestre de resultados da Plano & Plano. Foi um ano desafiador, em que nós conseguimos, com muito trabalho, superar os nossos desafios. E dessa forma, estamos vendo 2026 igualmente. A demanda continua muito forte, o programa vem se ajustando de tempos em tempos e agora vai passar por mais um ajuste para melhorar o affordability. O orçamento do Fundo de Garantia, com a inserção de mais funding do Fundo Social, traz a capacidade de expansão do programa, um programa que já demonstrou absolutamente vencedor ao longo dos seus 16 anos, quase 17 anos de operação. Para nós, Plano & Plano, estamos trabalhando com mais um ano de crescimento, mas sempre baseado num crescimento sustentável, com ampliação das operações da companhia, mas sempre buscando a administração da rentabilidade com a gestão e eficiência de riscos. Então, otimistas para o ano, mas com muito trabalho, planejamento bem estabelecido e trabalhando muito para continuar entregando bons resultados para a companhia e para os nossos acionistas. Mais uma vez agradeço a todos pela presença, desejo um excelente dia e até a próxima. A conferência da Plano & Plano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.